Atos capítulo 2, versículos 42 até o versículo 46. Atos capítulo 2, versículos 42 ao 46. Por 3 razões. Primeiro, que nós vamos falar de avivamento. Segundo, porque nós vamos falar de missões. E terceiro, porque nós vamos falar de história da igreja. Falar de avivamento, eu posso trabalhar avivamento no Antigo Testamento. Falar de missões, eu já vou ter uma certa dificuldade em trabalhar missões na proposta veterotestamentária. E mais precisamente, para falar de história da igreja, eu preciso me ater à história da igreja, mais precisamente aos inícios da igreja, no processo inaugural, quando da manifestação do Espírito Santo. E aí nós estamos em Atos capítulo 2, versículos 42 ao 46. Eu lerei, a igreja, por favor, me acompanhe. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. E em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. E todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum, e vendiam suas propriedades e fazendas, e repartiam com todos, segundo cada um havia de mister. E perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração. Então, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Considerando esses textos, nós vamos trabalhar avivamento e missões na história da igreja. A igreja, me diga, conceito de avivamento. Tornar novo. O que mais? Tornar vivo, ou fazer reviver, ou trazer uma pessoa de volta à vida. Nós temos aí, dentro da nossa proposta da lição, o tópico 1, o 2 e o 3, que é a relevância dos avivamentos, a história da igreja em missões e o movimento pentecostal. Considerando isto, vamos trabalhar o tópico 1, e dentro desse tópico 1, já vamos colocar aqui o que é avivamento. E aí está projetado. Avivamento é reanimação e avivamento é revigorar. Mas eu preciso também entender o que não é avivamento. E o que é que não é avivamento? O que não é? Pulos, correria, gritaria e sapateado. Primeiro, isso aqui não é um pátio de dança, onde os sapateados dizem alguma coisa. Segundo, isso aqui não é casa de show, onde os pulos representam vigor. Isso aqui também não é estádio de futebol, onde gritaria muitas vezes influencia o adversário e até mesmo faz o outro time perder. E também, isso aqui não é um pátio de atletismo, onde as vitórias se alcançam pelas correrias terrenas. Via de regra, as coisas são assim. E aí, o camarada traz essa proposta de um avivamento motivado pela gritaria, pelos pulos, pela correria. Nada que o Espírito Santo de Deus não possa fazer. Se pelo poder do Espírito você sentiu de Deus de levantar, de dar um pulo de alegria, glória a Deus, isso é pelo Espírito. Mas eu estou falando de características de supostos avivamentos que têm aparecido nos nossos dias, onde as pessoas pulam, mas não mudam em momento algum de situação e de atitudes. Gritam, mas continuam mentindo, falando mal da vida alheia. Sapateiam, mas continua dando trabalho, continua não sendo dizimista fiel, continua não ofertando na igreja, continua falando mal da liderança. Então isso não é avivamento. Agora, qual é a evidência?
Qual é a evidência do avivamento? Retorno e submissão à palavra de Deus. Quando é que você conhece um sujeito avivado? Quando ele pulou? Quando ele gritou? Quando ele sapateou? Quando ele dançou? Quando ele correu? Não. Você conhece um sujeito avivado quando ele está fundamentado nas Escrituras. Ele é avivado. Ele é avivado. Por quê, pastor? Pastor, ele vai ministrar, pastor, ele fala assim, eu acho que ele não tem Deus não na vida dele. Por quê? Porque ele fala assim, devagarzinho. E daí? Não é a velocidade, é a consistência. Não é a tonalidade, é a devoção. As coisas mudam de pessoa para pessoa. Nós criamos a ideia de que o ensinador é o que fala devagar e o pregador é o que fala rápido. Isso não é evidência que caracterize pregação de ensino. Isso não é. Porque se o sujeito fala rápido, mas ele ensina falando rápido, porque o ensino não é linear, horizontal. O ensino é aprofundado, mesmo que seja falando rápido, mas pode muito bem estar ensinando falando rápido. E a eloquência não é a boa dicção, nem a oratória perfeita. Isso não significa eloquência. Eloquência é fazer com que o que você diz, pelo poder do Espírito, muda a vida de pessoas, inclusive a sua. Isso é ser eloquente. Eloquente não é falar certos exatamente. Eloquência não é somente uma boa oratória. Paulo não era uma pessoa boa na oratória. Ele diz, a minha fala é desprezível. O padrão era reprovado pela cultura helenística da época. Sua oratória não era tão apresentável. Mas Paulo era eloquente. Quando ele falava, o Espírito de Deus se manifestava. Isso é eloquência. Então, qual é a evidência do avivamento? Retorno e submissão à palavra. Vamos caminhar aqui. Pontuei esses três aí. Tem 2 estão na nossa revista. Lembre-se que nós estamos no tópico 1, relevância dos avivamentos. Josué, Josias e Esdras. Josué, Josias e Esdras. Nós temos na nossa proposta da lição Josias e Esdras. Eu inseri Josué por quê? Porque avivamento, sendo avivamento, é um retorno à proposta doutrinária das Escrituras. Josué, ele trabalha com um retorno aos princípios. Ele não trabalha com a proposta de Josias, que restabelece novamente as Escrituras, colocando-a no seu patamar de destaque. E nem tampouco Esdras também, que Esdras faz a releitura das Escrituras para o povo que acabaram de sair do cativeiro babilônico. Diferentemente de Josué, ele trabalha no retorno aos princípios. Porque na história bíblica e nas Escrituras, sempre a liderança retorna ou retoma aos princípios dos seus antepassados. Por exemplo, quando nós vamos observar Josué, capítulo 5, ele faz a circuncisão e ele pratica e ele realiza a Páscoa. Quando ele pratica a circuncisão e realiza a Páscoa, significa, quando ele pratica a circuncisão, ele retoma ou retorna ao princípio da aliança abraâmica, o pacto da circuncisão que Deus fez com Abraão. Quando ele realiza a Páscoa, ele volta ao pacto mosaico que Deus fez com o povo de Israel no Egito, quando da Páscoa veio a libertação posterior do povo de Deus. Então ele celebra a circuncisão
e celebra a Páscoa. Ele estava dizendo assim: eu preciso caminhar, mas eu preciso voltar aos princípios dos meus ancestrais, que são princípios de aliança divina. Então, Josué praticou isso. Então, ele faz o culto em Siquém, e depois, capítulo 8, ele faz o culto, e capítulo 24, ele faz o culto. No capítulo 24, ele recapitula toda a história de Abraão até ali, e diz: vamos permanecer no centro da vontade de Deus, porque isso é o que Deus quer para nós. Retorno aos princípios dos seus ancestrais. Já na proposta de Josias, ele torna as escrituras evidentes. Ele evidencia as escrituras e coloca no seu patamar de aplicação, aceitação e palavra de Deus. Da mesma forma, Esdras, ele faz a releitura das escrituras. Então, retorna aos princípios, outro evidencia as escrituras e o outro relê as escrituras. Tudo precisa ser relido sempre. Nunca você sabe de tudo ao ponto de dizer: não preciso mais. Teve um camarada, pastor, que ele chegou, teve a oportunidade de ministrar numa igreja. Aí ele chegou lá, pegou a Bíblia, foi para lá, para cá, foi, voltou e depois começou a folhear, folheando. Ele olhou assim com muita humildade, e ele disse assim: quer dizer para a igreja que eu esgotei a Bíblia. Eu esgotei a Bíblia. Ele está esgotado. Aí o cara é excelente. Está sendo estragado no mundo dos mortais, porque já devia estar no plano eterno, com tanta sapiência que nem Paulo conseguiria alcançar tal nível. Mas são tipo de pessoas que nós temos em nosso meio, pessoas que estão esgotadas da palavra e já saturaram e não querem mais nem saber. Mas a igreja que está aqui está querendo saber cada vez mais da palavra, porque a palavra é alimento todos os dias para a nossa vida. Então, avivamentos na Bíblia, nós temos 3 personagens aí. Quais? Josué, Josias e Esdras. Se você estava tomando nota aí. Depois você não vai querer saber: pastor, traz aquele fulano que é avivado. A gente tem até os pregadores de cultos, né? Tem o pregador do aniversário de boneca, o pregador do culto da liderança da juventude, pregador do culto da liderança da CIB, pregador do culto de vigília. É porque tem até umas características diferentes, né? O pregador de vigília é diferente do pregador da escola bíblica dominical. Eles não têm que pregar a mesma coisa ou não? Vivemos uma época em que a ministração para o jovem tem que ter a linguagem do jovem. Não, a linguagem ela é única para todos. A linguagem a ser pregada é a palavra de Deus. A linguagem a ser pregada é a palavra de Deus. A gente não tem que se nivelar ao padrão mundano para sermos aceitos. Primeiro, eu não preciso nem ser aceito pelo mundo. O mundo é que tem que aceitar a palavra de Deus que estou pregando. É diferente. O mundo precisa aceitar a palavra de Deus que nós estamos pregando. Se ele não aceitar, o problema deles, nós, igreja, continuaremos no propósito da salvação, caminhando dia após dia. Então, avivamentos na história da igreja. Aí nós chegamos aqui. Retorno ao princípio apostólico. Vou colocar esses 3 personagens aí, essas 3 personagens. Jonathan Edward, George Whitefield e também Charles Finney. Princípio apostólico da igreja primitiva. Pastor, quem foram esses homens aí? Pessoas que ministraram a palavra de Deus e o foco da sua ministração era a cruz. A mensagem da cruz tem sido esquecida, pastor Cláudio Santana, nos últimos dias. As pessoas não querem mais falar de cruz, porque falar de cruz é falar de morte. Falar de morte para vivos é afronta. Mas falar de vida para mortos é avivamento. Olha, eu vou repetir. Falar
de morte para os vivos é afronta. E falar de vida para os mortos é avivamento. O que significa, pastor? Significa que falar de vida, Cristo, falar de morte, cruz, para os vivos que ainda não morreram para Cristo, é afronta para os vivos não mortos para Cristo, que nunca passaram pela cruz. Mas falar da morte para os vivos em Cristo é falar de vida, porque eles já morreram para Cristo e vivem segundo a cruz. Tem diferença. Aí é por isso que quando você fala de cruz, os que nunca morreram, que estão na igreja, que nunca se sacrificaram, se sentem afrontados. A mensagem poderia ser outra. A mensagem poderia ser diferente. Fazendo minha campanha, doido para receber meu carro, minha casa, meu emprego, portas abertas, meu casamento e etc e tal. E aí vem esse pastor falar de cruz, cruz, cruz. Aí ele sai da igreja e diz, cruz credo. Jonathan Edwards pregou uma mensagem, pecadores nas mãos de um Deus irado, que diz a história que as pessoas se agarravam no banco da praça com medo de serem mortos, pelo poder da palavra que era muito forte na vida das pessoas. Mas a pregação deles era a cruz, era a renúncia. Isso é avivamento. Os verdadeiros avivalistas não levavam as pessoas a um êxtase na sua alma, a um êxtase na sua existência. Levavam as pessoas à reflexão de que eles nada são e precisam da misericórdia de Deus para que eles permaneçam trabalhando. Retorno ao princípio apostólico. Qual era o princípio apostólico? Eu li aqui, Atos capítulo 2, versículo 42, o que é que diz? E perseveravam na doutrina dos apóstolos. O que mais? Na comunhão. No partir do pão e o que mais? Nas orações. Retorno ao princípio apostólico. Atos 2, 42. O princípio apostólico é doutrina bíblica chancelada pelo próprio Jesus. E perseveravam na doutrina dos apóstolos. Continuando aqui, agora, na história da igreja, falamos de John Wesley, mas de Jonathan Edwards, George Whitefield e Charles Finney. Charles Finney tem uma teologia sistemática pentecostal. Eu poderia ainda falar de outros nomes que nós vamos falar quando chegarmos no tópico 3, do John Wesley e tantos outros homens que marcaram, deixaram seu legado, pessoas que trouxeram uma proposta de avivamento muito grande e diferente daquela que nós temos hoje na atualidade. A história da igreja e missões. A igreja primitiva, me dá uma característica da igreja primitiva. Uma característica da igreja primitiva, só mulheres. Unanimidade. Hoje, apareceu. Oração, característica. Homens, duas características. As mulheres falaram duas, homens, duas características. As mulheres falaram duas. Está em Atos 2, elas falaram duas. Unanimidade e oração, elas falaram duas. Tem mais duas, são 4. Comunhão que entra na unanimidade, que também é característica. Eu vou pontuar 4 características essenciais de uma verdadeira igreja e da igreja primitiva em especial. Primeiro, conviver, conhecer, repartir
e orar. Eu vou trazer na escala que está lá: conhecer, conviver, repartir e orar. 4 características. Isso John Stott aponta como características essenciais de uma igreja viva. Howard Marshall, comentando Teologia do Novo Testamento, pontua como características de uma verdadeira igreja: conhecer, conviver, repartir e orar. A igreja, para ser igreja, ela precisa conhecer a Deus, conhecer as Escrituras. Igreja, para ser igreja, precisa conviver. Igreja é relacionamento. Igreja, para ser igreja, precisa repartir. Igreja, para ser igreja, precisa de oração, senão ela não se sustenta enquanto igreja. O conhecimento é o relacionamento meu com a palavra de Deus. A oração é o relacionamento meu com Deus da palavra. Conviver é o meu relacionamento em sociedade. E o repartir é a minha responsabilidade social enquanto igreja. É a minha responsabilidade social enquanto igreja. Então, a igreja primitiva em missões, ela tem o agente e ela tem o representante. O agente e o representante. Qual é o agente de missões? E qual é o representante das missões? O agente, por quê? Porque sai dele, é por meio dele, é por ele que missões são possíveis. Pastor, como assim é por meio dele que missões são possíveis? A Bíblia diz que o Espírito Santo é quem convence o homem de quê? Do pecado, da justiça e do juízo. Então ele é o agente. E o representante, quem é? A igreja. E quem é a igreja? Nós. Como é que nós vamos convencer alguém de uma verdade? No sentido da representatividade. Ora, se eu, enquanto igreja, sou representante do agente que vai fazer a conversão, em outras palavras, o agente vai chegar no pecador para convencer do pecado, da justiça e do juízo. Aí o agente, o Espírito Santo, está lá trabalhando na vida do pecador para convencê-lo do pecado, da justiça e do juízo. E o representante está lá pregando e fazendo o contrário ao que o Espírito Santo de Deus está dizendo. Vai haver conversão? Não. Porque deve haver sintonia. Só há conversão, só há convencimento, só há mudança quando o representante é legítimo, quando representa o agente. E aí você vai entender por que as pessoas pararam de gerar filhos espirituais. É porque o Espírito Santo continua convencendo o homem do pecado, da justiça e do juízo. Mas os representantes estão deixando de lado alguns detalhes que não podem ser esquecidos. O testemunho. Aí nós queremos salvação de vidas, estabelecemos metas, mas no final das contas, nós continuamos desabastecidos nos nossos pilares. Nós estamos lutando para ver se a nossa estrutura própria não rui. A nossa luta hoje é para tentar manter pelo menos a nossa fé em pé. De tão fraco que nós estamos no aspecto da evangelização e da salvação de pessoas. Então, o representante é a igreja e o agente é o Espírito Santo. Isso aí está na nossa lição, no tópico 2.1.
Barreiras que precisam ser rompidas. Primeira barreira, cultural. Segunda barreira, terceira barreira. E quarta, então, étnica, cultural, econômica e religiosa. Nós temos aí 4 barreiras. Me diga um sinônimo de barreira étnica. Barreira étnica. Linguagem. Barreira étnica. Precisamos evangelizar os índios. Eles têm a sua etnia. O seu dialeto é diferente do nosso. Precisamos romper esta barreira para evangelizá-los. A outra barreira, a barreira cultural. A barreira cultural, ela é determinante para muitas realidades, para muitas mudanças. A barreira cultural, ela é determinante quando nós precisamos ganhar vidas, ganhar pessoas. Primeiro, quando você vai evangelizar, você tem uma característica distinta de colonizar. O evangelista não é um colonizador. Qual é a diferença do colonizador para o missionário? O colonizador leva a sua cultura e implanta na cultura dos outros, sem menos saber se eles queriam ou não aquela cultura. O missionário, ele vai e amolda-se à cultura da região. Pastor, então o senhor está dizendo que o cara vai por meio do evangelizar os hindus e os budistas, etc., ele tem que se aculturar lá. Ele tem que, no mínimo, em questões que não firam princípios doutrinários, estar um pouco parecido com eles. O que Paulo disse? Fiz-me de judeu para com judeu. Ele se torna parecido com eles. Fiz-me de tudo para com todos, sem contudo deixar de lado aquilo que era essencial na sua vida, ou seja, o aspecto da sua fé. O cara estava pregando para os índios e dizendo que Deus era o pão da vida. E não acontecia nada. Alguém falou para eles, não sabe o que é pão, não. Eles conhecem biju. Ele chegou no outro dia e pregou, Deus é o biju da vida. Isso é, claro. Isso é uma estratégia, isso é para romper uma barreira cultural. É necessário que você leve a linguagem do povo. Na cultura hebraica, eles, no aspecto da linguagem, não no aspecto da cosmovisão, no aspecto da sua psicologia, mas no aspecto da linguagem, eles tinham 3 aspectos: o antropoformismo, a antropopatia e a forma agrária, ou a vida agrária. Antropoformismo é atribuir qualidades humanas a Deus. Antropopatia é atribuir sentimentos humanos a Deus. E a linguagem também, ela era da vida agrária. É por isso que Jesus, quando ele vai falar em parábolas, ele usa aspectos da vida agrária. Ou seja, eis que o semeador saiu a semear. Ele está falando de semente e terra. Uma semente caiu entre os espinhos. Outra caiu entre as pedras, outra caiu à beira do caminho e outra caiu na terra boa. Ele usa aspectos da vida agrária para explicar verdades do reino. É diferente. Isso é a linguagem, no aspecto da linguagem. O antropoformismo, Deus não se arrepende, é o que diz o texto bíblico. Esse se arrependeu Deus de ter feito o homem, Gênesis 6. Deus não é filho do homem para que minta, Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Ora, um texto diz que Deus se arrependeu, e outro texto diz que Deus não é filho do homem para se arrepender. Então, como é que eu desembaraço essa palavra? É pela linguagem. Ali é antropoformismo. Significa atribuir qualidades humanas a Deus. Quando eu atribuo qualidades humanas a Deus, Deus passa a ser mais conhecido pelos homens por causa de sentimentos similares. Ou seja, o homem se arrepende, Deus se arrependeu. Deus se arrependeu, o homem se arrepende. Então,
esse negócio não é bom, eu tenho que parar com isso. A ideia muda por causa da linguagem. Deus se irou, o homem se ira. Logo, há aspectos de semelhança. Isso é na cultura hebraica. Então, dentro do aspecto cultural, nós precisamos não levar a nossa cultura. Aí a pessoa chegou lá, de repente vai lá para a Escócia. Quando chega lá na Escócia, os homens usam saia. Aquela saiona xadrez. Chegou lá na Escócia, aí você acostumado de calça no Brasil, chegou lá na Escócia, os homens de saia. Aí você olha assim e diz, sei não, viu, homem de saia. Mas é a cultura deles, eles são, aquilo ali não muda. Se você quiser levar a palavra de Deus, vai ter que o homem se ajustar ao padrão cultural deles, desde que não fira o aspecto doutrinário. E as pessoas têm essa dificuldade. Você vê quando as pessoas chegam diferentes no nosso meio, chega uma pessoa diferente no nosso meio, a gente já fica meio arrupiado. Pastor, esses dias eu falei que as pessoas, quando alguém vem para a igreja, a primeira coisa que ela pensa, colocar aquela pessoa numa função para exercer liderança na igreja. Primeira coisa que ela pensa. Aí ela já começa a moldar a pessoa. E para você ser um líder um dia, você tem que mudar esse seu jeito aí. Aí a pessoa tem algumas formas de ser diferentes, que nós não queremos aceitar, mas nós queremos que ela mude, porque eu quero a qualquer custo inseri-la no trabalho da igreja. Antes de ser um líder, tem uma pessoa e tem um servo de Deus, tem um crente aí. Não é todo mundo que tem que fazer tudo, nem todo mundo foi chamado para exercer liderança. Vai ter gente na igreja, pastor, que vai entrar ano e vai sair ano. Ele não vai pegar, não vai receber uma consagração, ele não vai receber um cargo, ele não vai receber uma função na igreja, mas ele está lá todo dia e ele é um crente, precisa ser respeitado como ele é. Aleluia. Mas a gente quer ajustar logo o sujeito. Mas isso é uma barreira também, barreira econômica. Barreira econômica. Nós vivemos numa sociedade onde o ter é muito mais valioso do que o ser, não é verdade? Mas se o ter valesse mais do que o ser, não seria ser humano, seria ter humano. A essência da humanidade não está no ter, está no ser. Você é o quê? Você é um ter humano ou você é um ser humano? Nós somos seres humanos e não ter humanos. A humanidade sempre será mais importante do que todas as outras coisas que lhe cercam. É por isso que Deus amou o mundo, de tal maneira que deu o Filho unigênito para morrer por todos, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Barreira econômica, as pessoas são esquecidas pelo seu padrão econômico. Existem na sociologia 3 tipos de capitais. Primeiro, capital cultural, o capital social e o capital financeiro. Capital cultural, capital social, capital financeiro. 3 tipos de capitais. Capital cultural, o que eu conheço. Capital social, quem eu conheço. E capital econômico ou financeiro, o que eu tenho. Capital cultural, o que eu conheço. Capital social, quem eu conheço. E capital econômico ou financeiro, o que eu tenho. Se você não tem capital financeiro, mas tem capital social, você se sobressai. Se você tem capital social, mas não tem nem o financeiro nem o cultural, você se sobressai. Mas se você tem capital cultural, capital social e capital financeiro, você entra e sai de qualquer lugar. Se você não tem capital nenhum, você precisa conviver em sociedade, precisa se relacionar. A igreja é tão abençoada por Deus que a igreja ela tem hoje os seus 3 tipos de capitais. A igreja tem influência social,
a igreja tem influência cultural e a igreja tem influência financeira. Se você chega em algum lugar que a barreira econômica está impregnada, você precisa romper essa barreira. Lembre-se, o que Deus deu para cada um de nós não foi para subirmos sobre as pessoas, foi para repartirmos com as pessoas, a fim de que todas se nivelem ao mesmo patamar que nós estamos. E repartiam tudo, e tinham tudo em comum. Mas isso era segundo a orientação dos apóstolos. E a quarta barreira, a barreira religiosa. Tem no Brasil mesmo, falando de Brasil. Eu não vou falar o nome do estado, mas tem estado que a gente chega. Tem estado que a gente chega, a religiosidade dos crentes são tão grande que eles nem me consideram pastor. A barreira religiosa hoje ela é tão determinante no aspecto das missões que se você muito evidenciar a sua religião, ninguém te aceita. Quanto maior for a evidência na sua religião, menos aceitação nós teremos enquanto representantes da nossa fé. Pastor, me dá um exemplo. Quando você apresenta religião, as pessoas comparam a sua religião com as demais religiões. Aí, a religião, cristianismo é religião. Islamismo é religião. Hinduísmo é religião. Espiritismo é religião. Mormonismo é religião. Rosacrucianismo é religião. Eu poderia colocar mais o shintoísmo, é religião. O zoroastrismo é religião. E as religiões de mistério da Roma Antiga, da Grécia e etc. também são religiões. O monoteísmo, o judaísmo é uma religião. Mas, no aspecto da religião tem várias. Como eu acabei de citar, pelo menos 6 eu citei aqui. No aspecto da religião. Então você vai apresentar a sua religião, logo você está apresentando situações similares. Porque você está apresentando religião. Quando você apresentá-la, a pessoa vai recuar, porque ela está saturada de religião, de religiosos e de religiosidade. Pastor, então o que eu vou apresentar? Você não vai apresentar religião, você vai apresentar Cristo Jesus, que ele não é religião. Embora o cristianismo seja religião, mas nem todo o cristianismo. O cristianismo ele tem 2 vertentes, 3, por assim dizer. O cristianismo ele tem o protestantismo, o catolicismo que vem antes do protestantismo, o catolicismo romano e a igreja ortodoxa. O cristianismo tem suas 3 vertentes, igreja ortodoxa, catolicismo romano e protestantismo. Dentro do protestantismo nós temos aqueles que creem de um jeito e aqueles que creem de outro jeito. Dentro do protestantismo nós temos os conservadores, os tradicionais. Nós temos os reformados, nós temos os pentecostais. Dentro dos pentecostais já nascem os neopentecostais. Dentro dos reformados tem os que creem que é antes e que é depois, que vai e que fica, que o milênio já é, que o milênio será e que o milênio nunca acontecerá. Isso é o campo da religiosidade. É por isso que não entra
pelo campo da religiosidade, não, que você vai desviar da fé. Entra pelo campo da salvação. Jesus Cristo salva, cura, batiza. Jesus Cristo salva, cura e batiza. Entra com a evangelização, a obra missionária, rompendo a barreira religiosa, econômica, étnica e cultural, com o Cristo da fé, com o Cristo da fé, com o Cristo da fé. Então, Jesus rompeu a barreira cultural ou não rompeu, pastor? Jesus rompeu ou não rompeu a barreira cultural? A barreira econômica, ele rompeu ou não rompeu? A barreira religiosa, ele rompeu. E a barreira econômica também ele rompeu. Jesus rompe com todas as barreiras. Principalmente com a étnica. Jesus, judeu, fala no meio do Império Romano, que dominava tudo, que dominava inclusive a Grécia. Jesus vem no contexto, o contexto grego, romano, judaico, e não pega nada do que tinha, estabelece a igreja com uma proposta diferente, e tudo o que estava estabelecido ali naquele lugar. Jesus é diferente. Quando você chega com o Cristo da fé, você quebra as pernas da religiosidade. Jesus não é religião, Jesus é o nosso Salvador. Jesus é o nosso Salvador. Ele não é religião, é diferente. Então, dentro dessa proposta aqui, a igreja precisa romper com essas barreiras. Pelo menos a religiosa, as pessoas vão entrar. Precisam quebrar barreiras da religiosidade, inclusive dentro dos nossos ciclos de amizade. O religioso, no dia que você precisar de uma ambulância, pergunte se o motorista da ambulância é crente. No dia que você precisar de uma ambulância, pergunte se o médico que vai lhe atender é crente. No dia que você precisar do médico, pergunte se o hospital é da igreja Assembleia de Deus. No dia que você precisar comprar alguma coisa no supermercado, pergunte se o dono do supermercado é crente. Isso é religiosidade, igreja. Isso precisa ser quebrado. Pergunta lá se o dono da farmácia serve a Deus. Ninguém pergunta. Quando você precisa, você não pergunta quem é crente e quem não é. Você quer resolver seu problema. Agora, quando as pessoas chegam perto de nós queremos manifestar o nosso eu santo, na nossa santidade religiosa, mergulhada na nossa responsabilidade devocional, queremos dizer que somos melhores do que os outros. Se afastaram. Isso é barreira religiosa. Nós, enquanto igreja, não vamos nos afastar das pessoas por causa da sua fé, jamais. Tem que respeitar a fé do outro e mostrar pelas suas e as minhas atitudes. Lembre-se, o Espírito Santo está convencendo do pecado, da justiça e do juízo. E os representantes estão fazendo exatamente o que o Espírito Santo está falando na vida da pessoa. Aí eles olham para nós, as nossas atitudes, e vão pensar: pensei que você ia se afastar de mim, porque vocês não me afastei, porque eu sou diferente. Ele quem convence, ele é o agente, ele está atuando antes mesmo que a gente fale alguma coisa. Só que quem vai acreditar no Espírito? As coisas espirituais se discernem espiritualmente. Como é que nós acreditamos no Espírito Santo? Ouvimos a voz dele, sentimos ele. Por quê? Porque nós estamos num nível de espiritualidade e relacionamento com ele. Então, se o Espírito Santo chegar a falar conosco, a gente vai saber que foi ele quem falou, vai saber, não vai se assustar, não vai ter medo. Mas se o Espírito Santo falar para uma pessoa, essa pessoa vai ficar assustada, pensando que é alguma coisa. Então ele não vai falar com ele vai trabalhar na mente dele, mas quando ele usar o Senhor para falar, ele está de cá convencendo e você de lá falando. A pessoa vai acreditar porque você é vivo, está falando com ele enquanto ser humano, falando verdades profundas na alma dele, que só ele na sua intimidade conhece. Logo ele vai dizer: você tem algo diferente.
eu vou fazer isso que você está mandando eu fazer. É o que é que eu tenho que fazer? É aceitar Jesus? Então eu quero esse Jesus. O que mais que tem aí para mim? O que mais que tem para mim? Jesus, quem mais? Quem mais tem aí para mim? Ele vai aceitar por quê? Porque a profundidade com que você falou não foi de você, foi do Espírito. E o Espírito é que convence ele. Então, por isso que está aí no começo da história. Ele é o agente que nós colocamos ali. Ele é o agente. Aqui tem um breve contexto histórico para a gente continuar aqui. Nós temos aqui o contexto histórico brasileiro, fim da hegemonia católica. Nós temos aí 1549 a 1759, domínio católico romano. 2 tentativas protestantes, a primeira na França e a segunda na Holanda. E aí nós temos aqui tratado de aliança, amizade e comércio e navegação. Isso aqui tratado entre Portugal e Inglaterra. Aqui nós temos a liberdade religiosa aos ingleses e a tolerância religiosa aos não católicos. E, por fim, a abertura dos portos aqui, chegando no Brasil, falando de história da igreja no contexto de missões e avivamento. Tolerância religiosa aos não católicos. Por quê? Porque agora o protestantismo estava em evidência e as pessoas precisariam ser mais tolerantes umas com as outras. Então, o aspecto da religião e aceitação do protestantismo e dos protestantes, que a igreja atual parece que parou de protestar, não está mais protestando contra muita coisa, está aceitando tudo o que vem, mas, enfim, a proposta protestante era essa. Então, isso é um breve histórico, e eu tenho isso aí, se quiserem eu mando nos slides aí, no e-mail de quem quiser. Profissionais e comerciantes na abertura dos portos aqui, e dentro desse público aparecem os protestantes. 1808, com a abertura dos portos, o Brasil agora está repleto de protestantes, eles sendo comerciantes, eles sendo profissionais, seja profissionais liberais, médicos, etc. E esse grupo chega no Brasil, chegam agora com a proposta do protestantismo. E dentro dessa proposta, as missões no Brasil começam a se avolumar, começam a crescer. Mas, nesse interim, eu coloquei aqui, e passando para a gente dar sequência, a Bíblia antes dos missionários, Sociedade Bíblica Britânica, o ano 1804, Sociedade Bíblica Americana, 1816. Então, isso aqui é o quê? É a palavra de Deus se espalhando agora. Pensa comigo, os profissionais e os comerciantes vieram. Dentro dessa abertura dos portos, a Bíblia passa a ser trazida de regiões, por exemplo. Dentro dessa proposta aí, a Bíblia chega à zona rural, chega nos lugares distantes e os leigos têm acesso a ela. Quem eram os leigos? Qualquer pessoa agora tinha acesso à Bíblia. Qualquer pessoa que não tinha formação, que não tinha nenhum aspecto cultural mais forte, mais substancial, tinham acesso. Os missionários, infindáveis crendices, até hoje tem muita gente com crendice dentro da igreja, crente que entra o ano novo com o pé direito, só veste roupa branca no dia da virada, crente, aí o camarada está pregando aqui, levante a mão direita, não, levante a esquerda ou a que eu quiser, não muda nada, ou a direita ou a esquerda, ou sem mão. Infindáveis crendices, folha de arruda, sorte, não, irmão, crente não tem sorte, crente tem providência de Deus. Crente vive de provisão, não é de sorte. Quem tem sorte lá, ninguém tem sorte. É Deus que providencia. Mas o incrédulo acredita que tem sorte. O crente acredita que não foi sorte, foi Deus. Então, devoção, rezas e cânticos. Olha, tem gente que vive rezando dentro da igreja. A oração dele é uma só, repetida toda a vida. Empecilhos na assimilação do protestantismo. E elemento místico presente, isso é a divergência teológica, elemento místico presente. Tem gente aí que é místico. Esses dias, pastor, o camarada colocou a Bíblia dentro de uma bacia. A Bíblia é dessa aqui, ó, na bacia. Aí começou a colocar óleo, ó. Óleo em cima da Bíblia, encharcou, ficou a bacia cheia de óleo com a Bíblia encharcada.
Aí ele pegou assim a Bíblia, fechou e disse: agora só a unção aqui, agora está ungida a palavra de Deus. E o povo dá glória a Deus e pula. Aí entra naquele pseudo-avivamento, pulo, gritaria, correria e sapateado. Bíblia molhada de óleo, nada. Aí, como ele é um devoto, como é um sujeito que ele vai colocar a Bíblia molhada em cima da estante, aberta no Salmo 91. Elemento místico presente e diálogo direto entre Deus e o homem. Aí entra aquela questão, um grupo cria. Aí um dizia, Deus falou comigo. Aí o outro grupo dizia, Deus não falou com você, Deus fala com você só por meio da palavra. Um grupo dizia, só a experiência. O outro dizia, só as escrituras. Aí de uma vez vem, Deus fala comigo por meio da palavra, mas a experiência com Deus também é possível por meio da convivência. Aleluia, Deus. Então, e aí nós chegamos no nosso capítulo, no nosso tópico 3, tá? Ali em cima, movimento pentecostal, tópico 3, batismo com o Espírito Santo. Aí aqui nós temos essas pentecostalismo clássico. Alguém aqui já ouviu falar na igreja Congregação Cristã do Brasil, que você diz que é a igreja do véu? Não, o nome dela é a igreja Congregação Cristã do Brasil. Eles chegaram no Brasil no ano de 1910. Assembleia de Deus, 1911. Nós temos 3 ondas de movimento pentecostal. Se quiser, tome nota. 3 ondas de movimento pentecostal. Primeira onda, estou falando agora do movimento pentecostal. Primeira onda, no ano de 1910 a 1950. A segunda onda, de 50 a 70. E a terceira onda de 70 até os dias atuais. Então, nessa primeira onda, chega a ser engraçado dizer que nós somos pentecostais da primeira onda. A gente chegou primeiro, somos pentecostais da primeira onda. Os protestantes e pentecostais no espaço religioso. O que eu estava dizendo? Experiência mística e catolicismo popular. Como era que associava essas duas coisas? A pessoa chegou para falar de Bíblia onde a cultura mística já estava estabelecida. A cultura afro, na questão da religião, o pastor Cláudio Santana, já tinha sido estabelecida no Brasil em várias partes. Aí você chega agora com elementos místicos. Como é que se diferencia esses elementos místicos dos elementos místicos que já estavam implantados ali na cultura do povo? A palavra de Deus, quando ela chega, a experiência com Deus, por meio da sua palavra, faz com que o pentecostalismo brasileiro, ele cresça de uma forma tão grande. Talvez isso, pastor e obreiros e irmãos em geral, ajude a explicar por que ainda tem tanto misticismo dentro das nossas igrejas. Tem ou não tem misticismo? São coisas que a gente às vezes faz sem perceber. Até hábitos, são hábitos que nascem dentro dessa proposta mística, do diferente em relação ao Pentecoste. Ser pentecostal não é pular, sapatear, gritar e nem correr. Ser pentecostal é ter as 4 características da igreja primitiva. Isso é ser pentecostal. Pastor, ser pentecostal é isso? É. Pastor, eu sou crente pentecostal, então. Isso é ser pentecostal. O pentecostalismo brasileiro, ele vem com isso. É por isso que as igrejas pentecostais, elas romperam com barreiras étnicas, romperam com barreiras religiosas, romperam com barreiras culturais. É por isso que você está viajando por aí, o vilarejo, um pé de piqui no meio e uma placa riscada, bem-vindo, e do outro lado, volte sempre, na mesma placa, 3 casas, 2 choupanas,
3 taperas, 5 pés de manga, 2 pés de piti, meia dúzia de meninos correndo, e a igreja lá, Assembleia de Deus. E aí o nosso presidente implantando, já estão quase 30 igrejas implantadas, do nada começou do zero e está lá, no meio do povão, sabe o que é isso? Rompendo barreiras étnicas, culturais, financeiras e religiosas. Pastor, lá já tem meio mundo de gente lá, não importa, se é lá que Deus vai te colocar, é lá que você vai prosperar, é lá que você vai florescer. Isso é o pentecostalismo brasileiro, é por isso que as igrejas pentecostais estão em vários lugares do Brasil, inclusive nas aldeias indígenas também, tá? Quando nós estamos aqui falando de movimento pentecostal, alguém aqui é batizado, ou não é batizado no Espírito Santo? Quem não é batizado no Espírito Santo aqui? Quem não é batizado no Espírito Santo? Vocês estão buscando? Pode abaixar a mão. Estão buscando? Sim ou não? E como é que busca o batismo com o Espírito Santo? Tem pessoas que pensam que o batismo com o Espírito Santo Teve um dia que em um tempo da minha fé, eu pensava o seguinte, que eu seria batizado no Espírito Santo quando um pregador famoso viesse pregar para ele. Aí um dia o pregador ia passar numa cidade aí, no ano de 2002, eu disse, hoje eu vou ser batizado no Espírito Santo, o fulano vai vir pregar, é hoje. Nadinho, não deu nada, saiu nada. De que eu menos esperava, o Senhor me visitou e me selou com o Espírito Santo de Deus. Então continue buscando, independente de onde você esteja, quando ele vier até você, você vai pensar, esse negócio não está certo sim. Deus está te tomando, Deus quer te tomar, Deus quer te usar. Revestimento de poder, você precisa ser revestido de poder para cumprir a obra missionária que Deus lhe confiou. Então, batismo no Espírito Santo, revestimento de poder e as Assembleias de Deus. Onde é que nós estamos aqui? Primeira onda, 1910 a 1950. Diga assim, sou pentecostal da primeira onda. Diga, sou pentecostal da primeira onda. Os pentecostais da terceira onda já estão cheios de misticismo. São os neopentecostais que estão pegando elementos da antiga aliança e trazendo para a nova aliança e dizendo que tem que voltar lá para fazer hoje. A nova aliança nossa é Cristo Jesus. Todas as coisas do Antigo Testamento eram sombras dessas realidades que hoje existem. O escrito aos Hebreus já deixou isso bem esclarecido. Então, pentecostalismo de tipologias. Nós temos aqui na primeira onda essas duas igrejas, Congregação Cristã no Brasil e Assembleia de Deus. Aqui, desinteresse político. Isso não é proposta da Igreja Assembleia de Deus. A proposta da Igreja Assembleia de Deus é diferente. Ela se interessa politicamente porque a igreja é um agente, não, a igreja é o representante de missões. Para representar missões tem que romper com 4 barreiras. Quais? Cultural, étnica, econômica e religiosa. Como é que rompe com a barreira cultural, se não também por meio de questões políticas? Como é que rompe com barreiras religiosas, se não por meio de questões políticas? São as autoridades constituídas por Deus no poder público que autorizam leis que nos permitem entrar em presídios para ministrar, entrar em hospitais para ministrar, entrar em locais para ministrar, entrar nas aldeias para ministrar, ter liberdade de ir e vir com o poder da palavra para ensinar as pessoas em diversas áreas da vida. Por conta do projeto de lei. Vai lá, qualquer um, chega lá no HGP, eu vim fazer uma oração, porque eu sou crente, Deus me mandou vir aqui fazer uma oração. Na triagem vão dizer, senhora, senhor, por favor, o senhor não pode, o senhor é da família? Não. O senhor vai, também não, o senhor não vai entrar.
O pastor chega lá porque o poder público criou uma lei, e a lei me dá o direito, enquanto líder religioso, pastor credenciado, chegar lá fora de hora, na minha função de pastor, e diga: eu vou entrar, preciso entrar para fazer uma assistência religiosa, prestar uma assistência religiosa a uma pessoa. Então o pastor entra fora de hora, fora do horário de visita, porque ele é pastor. Mas antes disso, porque uma lei foi criada e a lei foi aprovada pelo poder político. Então a igreja não pode ficar alheia às questões políticas. A igreja precisa manifestar o seu poder por meio dessas ações públicas também. Então, essas são as propostas da igreja. Mas a igreja Assembleia de Deus, ela é diferente disso. A igreja Assembleia de Deus, ela não é exclusivista. Se tem alguém que é excludente, é diferente. Mas ela, na sua proposta, não é exclusivista. Ela dá ênfase à glossolalia, mas também dá muita ênfase à palavra de Deus. Ela recusa a instrução bíblica? Ela não recusa a instrução bíblica. É por isso que nós estamos aqui hoje de manhã, lendo e estudando a palavra de Deus. E ela não mostra desinteresse político, porque nós temos também poder por Deus para colocar nossos representantes lá dentro do poder público, para defender a bandeira da igreja e muito mais a proposta da nossa fé em esfera pública. Ok? Quem ia falar, senhora? Estou finalizando. Chegou o meu horário. Não é se recusar a fazer parte, é se recusar a dar o apoio devido. Se recusar a dar o apoio devido. Se recusar a dar o apoio devido. Qual que é o apoio devido? Nós pecamos por omissão, pecamos por comissão, pecamos por fazer, também pecamos por deixar de fazer. Deixar de fazer, podendo fazer, é pecado. Fazer errado, contrariando o que deveria fazer, também é pecado. Significa que é melhor obedecer do que sacrificar. Se você tem que votar em alguém num pleito, pois então vote pelo menos em quem defende as questões de sua fé. Se você não tem ciência quem é, vote ou eleja, pelo menos observando o aspecto da sua liderança. O líder pediu, então eu vou fazer, não me custa nada, porque é melhor fazer e obedecer do que fazer desobedecendo. Então, as questões políticas, elas são determinantes quando vamos também demonstrar a nossa fé. E perseveravam na doutrina dos apóstolos. O que os apóstolos diziam era obedecido. Aplicando para hoje o que a nossa liderança diz, orienta, precisa também ser obedecida. É por isso que nós queremos ser pentecostais, mas às vezes jogamos contrário ao time dos apóstolos. Isso é engano próprio, tá? Não vá por esse caminho. Vamos ler no 3, 1, 2, 3. Resume aí. Alguém pode ler a Bíblia nas nossas ações? Se assim é verdade, então você é um legítimo avivalista. É meio pesado, né? Talvez chegar num nível de obediência. O nível de obediência de nós requer muito mais do que apenas um aspecto da nossa fé. Obedecer apenas quando a questão é eternidade seja fácil, talvez. Mas lembre,
Ninguém vai para o plano eterno sem passar pelo plano terreno. Ninguém vai para o plano eterno sem passar pelo plano terreno. E as decisões terrenas influenciam na nossa eternidade. Vou repetir. Ninguém vai para o plano eterno sem passar pelo plano terreno. Do mesmo modo que ninguém pense que as ações terrenas não influenciarão nas ações da eternidade. Tudo que nós fazemos aqui tem peso eterno, para depreciação ou para apreciação. Tudo que fazemos aqui tem peso eterno. Então não esqueça, a cruz ela é vertical, mas ela também é horizontal. Me liga no plano terreno, mas também me liga no plano eterno. Lembre sempre disso. A Bíblia, ela precisa ser obedecida não apenas na esfera vertical, do ponto de vista da eternidade, mas na esfera horizontal, do ponto de vista da terra também. Precisamos viver em sociedade enquanto pessoas legítimas, representantes de Deus, representantes das missões, segundo o Espírito Santo, enquanto agentes, rompendo barreiras étnicas, culturais, religiosas e econômicas, vivendo enquanto igreja, convivendo, repartindo, conhecendo e orando e buscando as coisas que são do céu e plantando boa semente aqui na terra, que Deus em Cristo lhe abençoe. Chegou meu horário, pastor Cláudio, muito obrigado.